Ontem nós falamos sobre o princípio da inteligência, que é a expansão da consciência, e hoje nós vamos continuar ensinando princípios para você realmente ter uma vida de paz e prosperidade, fugir da perturbação e da escassez. Se tem uma coisa que é muito ruim, porque a vida aqui na Terra ela já é difícil, porque o mundo jaz no maligno, segundo a sabedoria milenar, nós vivemos num mundo perverso. Mas imagina você já viver num mundo que jaz no maligno e ainda ter uma vida de perturbação e de faltando tudo. A vida aqui na Terra é difícil, mas não precisa ser com escassez. É isso que eu quero te provar hoje. Que a vida nunca vai ser fácil. A vida não vai ter ausência permanente de problemas. Que isso? Vai vir problemas na nossa vida, mas não precisa ser com perturbação e com escassez. Dá para viver uma vida de paz e prosperidade no meio dos problemas? Claro, Jesus nos provou isso. A tempestade estava arrebentando o barco. O que Jesus estava fazendo? Dormindo em paz. Ou seja, dá para ter paz no meio das tempestades. Dá para ser próspero quando tudo parece estar perdido, mas você continua multiplicando. E eu vou te provar isso hoje. Nesse Café com Destino vai ser muito especial, então compartilha com todo mundo. Bom, ontem nós começamos o princípio da inteligência, hoje nós vamos começar, eu vou dar o spoiler de 3 princípios. 3. O princípio da generosidade, é um princípio milenar, o princípio da honra e o princípio do serviço. Os 3 estão conectados, cada princípio te leva para um resultado. Por exemplo, quando você honra pai e mãe, que é um princípio, tá dentro do princípio macro da honra, e dentro desse princípio macro da honra tem as ramificações. Honrar pai e mãe, honrar quem te ajudou, honra quem tem honra, honrar as autoridades constituídas e por aí vai. Ótimo. Se você honrar pai e mãe, a Bíblia te promete o quê? Dinheiro por isso? Não. Te promete o quê? Vida longa. Vida longa, longevidade. Então, Thiago, eu gostaria de viver mais. Qual o princípio que eu cumpro? Por exemplo, muita gente vai no método Destiny e levanta a mão. Thiago, qual o princípio que eu cumpro para viver mais? Honra pai e mãe. Dos princípios. Tem 2 princípios que te dão longevidade na Bíblia, confirmados na palavra, confirmados na sabedoria milenar. O princípio da honra e o princípio da sabedoria. A Bíblia diz que quem tem sabedoria vive alongadamente seus dias. Então, sabedoria e honra são 2 princípios que você tem que praticar se quiser ver muito. Agora, eu quero Thiago, melhorar financeiramente. Muita gente quer isso, né, Wesley? Sim. Então, você tem que praticar 2 princípios, o do serviço e da generosidade, que, aliás, é a base da networking. Você quer se conectar com pessoas que você não tem a mínima chance de se conectar naturalmente falando? Então, você precisa usar o princípio do serviço, porque ninguém resiste a quem serve. Ninguém resiste a quem serve. E o princípio da generosidade. Você sempre está dentro das suas condições, sendo generoso. Ser generoso não é fazer o que você não pode. É dentro do que você pode, sempre estar dando. Porque melhor é dar do que receber. Isso é emocionalmente falando também. Você se sente muito... Isso é comprovado pela ciência. Você se sente muito melhor quando doa do que quando recebe. Você se sente bem quando ganha um presente, mas você fica muito melhor quando dá. Você fica bem quando alguém supre a tua necessidade, mas você fica muito melhor quando você está suprindo a necessidade de alguém. Isso aqui é impressionante, como a Bíblia não falha. A sabedoria milenar não falha. Então, no princípio da generosidade, e a generosidade é o seguinte, sempre esteve na minha vida. É um princípio que, graças a Deus, eu nunca quebrei. Eu já quebrei alguns princípios na vida, mas alguns deles eu fui fiel e sou leal até hoje. Por exemplo, o princípio da honra. Nunca quebrei o princípio da honra, passei por dificuldades terríveis de ser atacado por quem eu deveria honrar e ao invés de reclamar ou retrucar, eu continuei honrando quem estava me atacando. Nesse nível. Então não tenho dúvida que se eu estou hoje aqui dando aula para você, não é porque eu sou bonzinho, não. É porque eu cumpri princípios e Deus respalda com autoridade quem cumpre princípios. Deus respalda com autoridade quem cumpre princípios. E aí, o princípio da honra eu nunca quebrei, o princípio da generosidade também nunca quebrei. O que é ser generoso? Dentro do que eu posso, eu estou sempre dando, ofertando, facilitando a vida de alguém. Então, desde quando você vai num restaurante, em vez de ficar brigando pelos 10% do garçom, você dá 15%. Ser generoso, se você pode, né? Eu estou falando para quem pode. Você pode ser generoso o tempo todo.
Você sabe que a vaga do vizinho é muito difícil de estacionar, a sua é mais fácil e é uma senhorinha que estaciona ali. Então você troca a vaga, deixa aqui, senhorinha, estaciona nessa que é mais fácil. Sabe, generoso o tempo todo. Não tem a ver só com dinheiro não, gente, generosidade. Tem a ver com tudo. Você tá sempre dando o seu lugar. Não, senta aqui, você. Você olha na hora de servir comida, né? Você olha ali, tem um pedaço maior, você deixa para quem merece honra naquele momento. Nós precisamos ser generosos em tudo. A generosidade nos coloca em outro nível. A generosidade nos leva para outro patamar. Então, ser generoso é obrigatório para quem quer prosperar. Dentro das suas condições, seja sempre o que dá, seja sempre o que facilita, seja sempre o que oferta, sempre. É muito melhor você ser conhecido como uma pessoa generosa do que como uma pessoa mesquinha. A tua fama... isso aqui é muito tremendo. O que é a fama? O que as pessoas falam de você quando você não está. A Bíblia diz que a fama de Jesus corria até a Síria, que falavam de Jesus quando ele não estava. Ele não estava naquele país, mas a fama dele correu até lá. As pessoas foram falando dele até lá. Então, você precisa lembrar que as pessoas vão falar de você de qualquer jeito. Ou você vai ter fama, ou você vai ter má fama. Mas vão falar de você. Então, quando eu percebi isso, Teixeira, o que eu falei? O que eu pensei? Eu quero ser generoso, primeiro, que eu me sinto muito bem. Eu protejo minha vida emocional e espiritual quando eu sou generoso. E segundo, as pessoas vão falar de mim. Então, pelo menos que falem o quão generoso eu sou e não quão mesquinho eu sou. Eu preciso ser generoso. Segundo princípio, que tem a ver com prosperidade, é a honra. Por que a honra? Porque a honra é uma blindagem. Quando você honra a autoridade, quando você honra pai e mãe, quando você honra quem tem honra, quando você honra quem te ajudou, quando você honra a Deus acima de todas as coisas, você cria um muro de proteção. É muito difícil você ver alguém honrado caindo, alguém honrado sendo derrubado pela vida. É muito difícil você ver uma pessoa de honra quebrada. Por quê? Eu digo muito difícil, porque pode ter exceções. Porque o propósito de Deus a gente não entende. Deus pode querer, como Jó era um homem de honra e foi quebrado no meio, perdendo tudo. Mas é um propósito divino específico. Em geral, quando você estuda a história, pessoas de honra ficam de pé. Pessoas de honra terminam bem a vida. E a Bíblia diz lá em Eclesiastes, o próprio Salomão diz que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Ou seja, é melhor como você vai terminar do que como você começou. As pessoas lembram de como você termina. E o outro princípio é o do serviço. Como é que Davi começou a ficar famoso em Israel? Davi começa a ficar famoso em Israel quando mata Golias, ok? E como é que ele foi aparecer nesse campo de batalha? Ele era do exército? Não? Então o que ele foi fazer lá, Wesley? Foi levar queijo para os comandantes, pão para os irmãos. Exatamente. Então ele foi servir no campo de batalha. O pai dele pediu para ele ir lá de entregador do iFood. Toma aqui, leva lá, entrega lá queijinho para os comandantes, entrega pão para os seus irmãos na batalha. Ele nem estava alistado. Ele não tinha idade e aparentemente, diante dos outros, não tinha nem competência para ser alistado no exército. Ele foi lá entregar comida. E quando ele chega naquele campo de batalha, ele olha Golias e fala: quem é esse para afrontar o exército do Deus vivo? E Davi, porque foi servir, repete comigo, porque foi servir, caiu no lugar certo. Muita gente, porque não serve, nunca vai para o lugar certo. Davi foi servir, caiu no lugar certo, caiu no lugar da promoção. Ele começou a ficar conhecido ali porque derrubou Golias. Ou seja, nós precisamos entender que quando você junta generosidade, honra e serviço, você se torna uma bomba atômica. Por quê? Porque você começa a prosperar como poucas pessoas prosperam. Tem outros fatores para prosperar? Claro, você tem que trabalhar, você tem que fazer mais do que é pedido, você tem que ser muito bom no que faz. A Bíblia diz em Provérbios: vês um homem perito no que faz, ele vai andar com o rei, não com a plebe. Ou seja, tem que ser muito bom, muito especialista no que faz. Tem vários princípios para você prosperar, inclusive financeiramente. Mas eu estou te dando a base de tudo. Se você está entendendo essa matéria, coloca o emoji do cafezinho aqui nos comentários, que para mim é muito importante acompanhar teus comentários, tá bom? Então, olha só, se você praticar o princípio da generosidade, da honra e do serviço,
você pega uma boa parte da recompensa, que é a prosperidade. A paz é uma recompensa que vem no cumprimento de alguns princípios. Eu te ensino 12 princípios irrefutáveis, milenares, que estão dando certo há milênios, que independente da sua religião, da sua cultura, da sua geografia, da onde você veio, de que família você nasceu, independentemente de qualquer coisa, vai dar certo na sua vida porque está provado há mais de 2000 anos. 12 princípios esses que, além de serem provas espirituais e teológicas, nós temos provas científicas que dão certo na vida do ser humano. Que tira o ser humano de uma vida de perturbação e escassez e leva para uma vida de paz e prosperidade. O princípio da generosidade, Wesley, nos leva para onde? Para uma boa fama. Boa fama. E também nos leva para o princípio de plantar e colher, que é o seguinte: tudo que a gente planta, a gente... Então, quando você planta a generosidade, você começa a receber coisas que você não poderia nem comprar. Sabe que eu fico parando para pensar na vida? Hoje, eu vivi coisas, eu tive experiências e tenho coisas que eu não poderia comprar. Pessoas foram generosas comigo. Pessoas me levaram para viagens ou me deram um presente que eu não poderia comprar. Mas por que isso? Porque dentro da minha limitação, dentro do que eu posso, eu também sempre fui generoso. Então, esse é um Deus de recompensas. Você é generoso dentro da tua limitação e pessoas que estão muito acima de você serão generosas dentro da limitação delas. Só que a limitação dessas pessoas são muito maior do que tudo que você tem. Esse é o Deus que a gente serve. O princípio da generosidade não pode ser quebrado. O princípio da honra. Te leva para onde o princípio da honra, Wesley? Te leva para blindagem. Uma proteção sobrenatural. Uma proteção. Então, olha só. Generosidade te leva para boa fama. A honra te leva para uma blindagem. Por exemplo, você vive mais aqui na Terra. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na face da Terra. Você está blindado, os teus dias estão blindados. Se você honrar a autoridade, sua honra, sua família está blindada. Se você honra a quem te ajudou. Isso aqui é um princípio muito importante, porque às vezes a pessoa ajudou a gente esquece de honrar a pessoa. O princípio do serviço, Wesley, te leva para onde? Conexões fora do normal. Ou seja, você começa a servir pessoas que você jamais poderia se conectar com elas e o serviço, o princípio do serviço te leva para uma networking incomum. Uma networking incomum. Outro lugar que o serviço te leva para prosperidade financeira. Porque quanto mais você serve alguém, mais as pessoas te recompensam. Ou seja, por que a gente compra telefone e smartphone? Muito bem, Wesley, para falar com as pessoas. Saiu totalmente do foco da aula. Não está prestando atenção na aula. Eu estou aqui há 1 hora dando aula, me esforçando. Não sabia de nenhum princípio. Não sabe nenhum princípio. Não respondeu nenhuma pergunta que eu fiz. Legal, a gente compra o telefone para falar com as pessoas. Muito bom, Wesley, para estar conectado, né? E aí, você não compra o telefone porque você quer enriquecer o Steve Jobs, não? Não. Ah, vou comprar esse iPhone aqui porque o Steve Jobs, tadinho, já morreu, mas tá precisando, a família dele tá precisando de dinheiro. É isso que a gente faz? Você compra para resolver o teu problema. Você compra o smartphone para resolver teu problema e não para ajudar quem inventou. As pessoas não estão nem aí pro que você criou, pro que seu título. As pessoas estão preocupadas em resolver seus problemas. Então, somente quando você serve a ponto de resolver o problema de alguém, elas te recompensam. Qual é a recompensa para quem resolve meu problema de comunicação? É você fazer um esforço e comprar um telefone caro. Você tem que juntar dinheiro, tem que parcelar, tem que esperar para comprar. Então, presta atenção. O serviço vai te levar à prosperidade financeira. Tem vários tipos de prosperidade, mas aqui o serviço te leva para a financeira porque as pessoas recompensam quem resolve o problema delas. As pessoas recompensam quem resolve o problema delas. Agora eu vou além. Wesley, quanto é que custa um iPhone? Depende, uns 10 mil. 10 mil reais? Isso é muito dinheiro, né? 10 mil reais num telefone. Ok. Quem botou esse preço? A loja. A loja. Mas se você pudesse escolher, você escolheria menos, né? Sim. Quanto é que você acha que valeria um iPhone? 5 mil. 5 mil? É. Mas 2 mil muita gente também acharia, não, vale 2 mil. Não, é. Vale 2 mil, 3 mil, tá, beleza. Mas é 10. Tá, quem botou o preço? A loja.
Quem te serviu, coloca o preço da recompensa. Eu resolvi teu problema, tá aqui, ó. O telefone que você vai conseguir medir até a batida do coração, vai ter lanterninha, vai ter internet para você falar com todo mundo, vai ter rede social, vai ter tudo. Só que é o seguinte, a minha recompensa por isso é 10 mil. Só quem resolve o problema de alguém pode definir o valor. O seu valor é definido pelo serviço que você agrega. Vou repetir. O seu valor é definido pelo serviço que você agrega. Muita gente fala assim, Thiago, puxa, eu queria fazer o método Destiny, mas o método Destiny é 2.000 e pouquinho, né? 2.900 e poucos reais. 12 vezes de 200 e pouco. Confere aí se é isso mesmo, se eu estou falando isso. Hã? 2.997. 2.997. E em 12 vezes quanto é que é? 12 vezes de 297. Então, olha só. Thiago, 12 vezes de 297 reais é difícil. Eu sei que eu vou ficar os 3 dias com você, manhã, tarde e noite, você me treinando, vou receber meu certificado internacional do Instituto Destiny de Orlando. Já entendi isso, mas ainda assim é muito para mim. Mas o que acontece? O problema que a gente resolve define o valor. Eu acho que a gente resolve um problema muito maior do que um iPhone. Por quê? Porque quando você vai no método Destiny, primeiro você se liberta de coisas. Quando a gente chega no princípio do perdão, você lembra da última vez? O princípio do perdão, quantas pessoas choraram? Tiveram que pedir perdão para... Ih, gente, foi poderosíssimo. Quanto é que custa você se libertar emocionalmente de vez? Quanto é que custa você evoluir, expandir a sua consciência, evoluir sua inteligência, que é um dos princípios que a gente ensina? Não tem preço você começar a viver uma vida de generosidade, de serviço e prosperar financeiramente. Você precisa entender que não tem preço você se libertar da mentira. Muita gente aqui está escrava da mentira, de coisas escondidas, e lá a gente ensina o princípio da verdade. Nós temos testemunhos fortíssimos sobre isso, de pessoas que passaram pelo método Destiny e mudaram de vida. Ou seja, nós estamos pensando no teu sucesso a longo prazo, na vida de paz e prosperidade, na fuga da escassez e da perturbação. É por isso que, mais uma vez, eu quero te desafiar. Você que é meu aluno, minha aluna aqui no Café com Destino, agora se transformar em um mentorado meu no método Destiny. O QR Code está na tela, o link de inscrição está aqui embaixo. Nós já estamos nos últimos dias, porque quinta-feira que vem, 20 de outubro, começa o método Destiny e você vai se tornar um especialista, uma especialista em princípios milenares. Tá bom? Deus te abençoe e não deixe de fazer sua inscrição ainda hoje. Vai valer a pena. Toda sexta-feira, Wesley, a gente faz uma oração. Né? Por que a gente faz essa oração, Wesley? Porque as pessoas estão precisando, Wesley. A oração alivia a alma. A oração conecta a gente com os céus. Orar é fundamental. Eu só faço isso nas sextas e não todo dia, não porque eu não acredito na oração, porque eu oro todo dia, mas por respeito a várias pessoas que têm outras religiões aqui, ou gente que não acredita em nada, mas segue a gente. Então, sexta-feira é um dia para quem quer se conectar com Deus, ou para quem quer ter essa experiência. Thiago, não tem nenhuma experiência com oração, quero começar a ter. É um momento especial para isso. Então, se você pode, porque às vezes você está dirigindo, às vezes você está no trabalho, não pode fechar os olhos, mas se você pode, feche os olhos comigo nesse próximo minuto. Pai, nós te agradecemos, porque mais uma semana termina, onde nós concluímos mais uma série, a série Caminhos da Vida, onde ensinamos processos, princípios, tudo que a pessoa precisa fazer e passar e cumprir para ter paz e prosperidade nessa terra. Enquanto estamos aqui, nossa esperança não está nessa terra. Nossa esperança está na eternidade. Mas enquanto estivermos aqui, queremos viver melhor do que é possível. Melhor do que o normal. Queremos ter paz. Paz com as pessoas, queremos servir nossa família, queremos blindar nossos pensamentos, o nosso coração, queremos prosperar em tudo que fizermos. Mas precisamos da tua bênção para isso. Tira toda a armadilha do nosso caminho. Desfaz, Senhor, todo o buraco que está escondido e a gente já ia cair. Desfaz, Senhor, aquilo que nos faria tropeçar. Nós dependemos de Ti, Senhor, e confessamos que sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus Cristo. Amém.